Boa tarde, amigos e ouvintes e irmãos do canal da Saudade. Eu estou mais uma vez aqui, trazendo mais uma live para você, falando da palavra de Deus. Eu estou de férias, estou aproveitando as férias, não para passear, mas para estudar mensagens para passar para você. E hoje eu vou gravar mais uma live para você, preocupado com a minha salvação e preocupado com a sua salvação. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos amar até os nossos próprios inimigos, ele está dizendo que nós temos que ter cuidado com nós mesmos. É como se ele fizesse uma pergunta: como é que você está vivendo? De que maneira você leva em consideração as coisas que acontecem na sua vida? É como se Deus dissesse assim. E o título, o que eu peço a você que ouve o canal da Saudade, dá um like, toca no sininho de notificação, compartilhe, se inscreva no canal da Saudade, se inscreva, compartilhe com as outras pessoas, pegue um papel e uma caneta, anote os versos bíblicos e o capítulo e os versos bíblicos para você estudar depois, porque às vezes é muito grande o versículo e eu leio só metade para não ficar muito longo. E quando você for ler, aí você continua, tá bom? Um abraço para quem estiver assistindo o canal da Saudade. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de acompanhar, de ouvir o canal da Saudade. Bom, meus irmãos, então vamos iniciar o nosso estudo, vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas nos livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, Senhor. Que o Senhor enche o nosso coração de desejo de estudar a tua palavra e grave em nossa mente, para que possamos aprender cada dia melhor a tua palavra, Senhor. Usa-nos no teu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, e agora o título eu estou falando só de oração esses diazinhos. E hoje eu vou falar para você sobre vigiar em oração. Vigiar em oração é o título da pregação de hoje, do estudo de hoje. E o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro 4, versos 7 a 10, diz assim, presta atenção, eu não vou ler até a 10, eu vou ler o 7 e 8. Diz assim, já está próximo o fim de todas as coisas. A pergunta é, como somos exortados a vigiar? E a palavra de Deus responde, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios e vigiai em oração. Sóbrios, ser cuidador, e vigiai em oração. Portanto, sede criteriosos a bem das vossas orações. E acima de tudo, porém, tende amor intenso de uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. É por isso que nós temos que ter amor de uns para com os outros, orando, vigiando em todo o tempo,
em busca de conhecimento para seguir a Deus. Entenderam? Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 4 e 7. Agora nós vamos para Mateus 6, verso 13. O que é que diz Mateus 6, verso 13? Leia, note na sua Bíblia. Note na sua Bíblia. Porque a palavra de Deus é para nos ensinar. A Bíblia é uma carta de Deus deixada para o ser humano estudar e entender o que é que Deus quer de mim e de você. É uma carta. Deus sabia que não ia poder ficar junto com a gente por causa da contaminação do pecado sobre o mundo. E Deus não partilha das coisas ruins. Então ele deixou uma carta. Como fazer para seguir a ele? Como fazer para viver em harmonia com Deus? Mateus 6, verso 13 diz o seguinte: e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Perdoa nossos pecados. Então o que é que Deus quer de nós? Que nós estejamos sempre em oração, falando para Ele a cada dia. Não nos induzas à tentação. Não permita que nós sejamos tentados a ponto de cair. Devemos estar sempre orando a Deus, vigiando em oração. Cada dia que você ora, cada momento que você está orando a Deus, pedindo a proteção, o socorro de Deus, você está vigiando. Quando você está orando, você está vigiando em oração. Quando eu estou orando, eu estou vigiando em oração. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que estar firmes, buscando a Deus a cada dia na nossa vida. E de que maneira é possível escapar da tentação? Mateus 26, 41. Como é que nós podemos escapar da tentação? Note no seu caderno para depois você ler. Veja o que diz a palavra de Deus. Mateus respondendo a pergunta: como é que nós devemos fazer para escapar da tentação? Vigiai e orai para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, está preparado, mas a carne é fraca. E muitos de nós, depois de batizado, depois de conhecer a palavra de Deus, se nós dermos lugar à carne, nós caímos, porque a carne é fraca. Nós somos feitos do pó da terra e Deus sabe disso, foi Ele que nos fez. E é por isso que Ele diz: vigiem sempre, vigiando e orando para que não caia em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Livra, procura não dar lugar à carne para não cair. É por isso que nós devemos estar sempre orando: Senhor, me livra do mal, me proteja, me dê força para vencer os obstáculos da vida. Quais são os obstáculos? As tentações, meus irmãos. As tentações que vêm sobre nós para nos tirar do caminho de Deus. De que maneira é novamente expresso esse dever? De que maneira é expresso esse dever? Colossenses 4, verso 2. Eu estou com a Bíblia aqui do lado.
A palavra de Deus diz em Colossenses, verso 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, súplica, e ao mesmo tempo também por nós. Paulo dizia assim, olha, recomendava às igrejas perseverar em oração, vigiando em todo o tempo e orando, mas orem também por nós. Paulo era um líder, que ele saía formando tenda, fundando igrejas, e ele também era tentado. Ele dizia, olha, quando ele deixava uma igreja na mão de Timóteo, para que Timóteo administrasse aquela igreja, ele dizia, continue orando, perseverai na oração, orai sem cessar, mas orem também por mim, por nós que estamos indo para outro lugar, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Eu estou aqui falando para você, eu faço as minhas orações, mas eu peço para você que ouve a palavra de Deus através do canal da Saudade, quando você estiver nas suas orações, não se esqueça de orar pelo irmão Francisco Lima do canal da Saudade. Eu preciso muito de oração. Entendeu, meus irmãos? Orem também por mim. Eu continuo orando por vocês todos os dias. Eu não conheço você, mas eu digo assim a Deus: Senhor, abençoa todos os ouvintes do canal da Saudade. Não deixe nenhum sem a sua proteção. Se for meus filhos, abençoe. Se for meus netos, meus genros, minhas noras, abençoe e perdoe os pecados deles. Se é pessoas que eu nunca vi, mas estão ouvindo o canal da Saudade, perdoe os pecados deles e abençoe e proteja. Não deixe esse povo de fora da tua salvação. É por isso que eu estou aqui, para que você não fique de fora. E agora, que fidelidade devemos exercer a esse respeito? Qual fidelidade, que fidelidade podemos exercer a esse respeito da oração? Como é que nós temos que ter fidelidade com Deus? Orando em todo o tempo, diz a palavra de Deus lá em Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, e nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando. Quando a Bíblia fala todos os santos, é todos nossos irmãos, todos os nossos irmãos em Cristo. A palavra de Deus, muita gente nos critica porque nós pregamos o Evangelho, mas Deus diz que se nós somos pregadores do Evangelho e procuramos viver o Evangelho, nós somos santos diante dos olhos de Deus. Não importa o que você fala, que outro fala, o que outro critica. Para Deus nós somos santos. O ser humano enxerga defeito nos outros de todas as espécies para criticar. Deus diz que nós somos santos. Então, orando com súplica por todos os santos a cada momento da vida. É isso que a palavra de Deus diz, que nós devemos continuar a cada dia, orando sem cessar, em todo o tempo, e suplicando por uns pelos outros. Entenderam? Agora nós vamos para Êxodo 17:11. Êxodo 17:11. Deixa eu procurar aqui um pouquinho. Minha cabeça, eu já tenho 70, estou fazendo 74 anos, a cabeça não é mais a mesma, mas o desejo de pregar a palavra de Deus é o mesmo. Continuo pregando, se Deus permitir, eu vou pregar enquanto eu viver. Essa é a minha vontade, para instruir aqueles que não têm ainda conhecimento da palavra de Deus, para que entendam qual é o desejo de Deus para cada um de nós. Às vezes tem gente que diz assim, eu não quero conhecer a palavra de Deus, porque eu não conhecendo eu estou salvo.
Então, meus irmãos, 17:11 diz o seguinte: quando Moisés aqui existia uma contenda entre Ameleque e o povo israelita. E Moisés era um homem de oração. E aí entraram em contenda aquele povo. Entraram em guerra. E quando Moisés levantava o braço, o povo de Israel ganhava a luta. Quando Moisés baixava o braço, o de Ameleque venceu a luta. Porém ele baixava a mão e prevalecia Ameleque. Ora, a mão de Moisés era pesada e por isso tomaram uma pedra e o puseram por baixo da mão dele. E ele nela se assentou, e Arão e Uz suspenderam-lhe a mão. E de um lado e outro de outro. E a mão ficou firme até o pôr do sol. E Josué desbaratou Ameleque. O povo estava orando. Moisés era homem de oração. E Ameleque enfrentando o povo de Israel. Quando Moisés levantava a mão, eles perdiam a batalha. Quando Moisés baixava a mão, eles ganhavam. E aí diz a palavra de Deus que a mão de Moisés era grande e muito pesada. Aí Arão e seu companheiro colocaram uma pedra para Moisés se sentar. Moisés sentou e eles ficaram um de um lado, outro de outro, segurando a mão de Moisés. E quando eles seguraram a mão de Moisés para que ela ficasse levantada, Ameleque perdeu a batalha. Um homem de Deus venceu uma batalha só porque a mão está levantada para Deus, pedindo a proteção de Deus para que a vitória fosse uma realidade. Mas ele não podia ficar muito tempo com a mão levantada porque demorava, pesava a mão dele e ele tinha que baixar. Quando tomaram a decisão de manter a mão dele levantada, em oração, o povo de Israel ganhou a batalha. Você quer ganhar a batalha que você está enfrentando na sua vida? Levante a mão para cima e ore a Deus. Peça o socorro de Deus, porque a vitória é certa. Ameleque perdeu a batalha para o povo de Israel, enquanto Moisés estava com a mão levantada, clamando a Deus. Quem é o homem que aguenta ficar o dia inteiro com a mão levantada até terminar uma guerra? Meus irmãos, aí está mostrando a grande vitória de nós orarmos, levantar a mão a Deus. Senhor, me abençoe e me proteja, eu sou um pobre, miserável e pecador. Mas o Senhor é grande e o Senhor é o meu Salvador. Tenha misericórdia de mim. É isso que nós temos que fazer. E o que acontece quando o pai de família deixa de vigiar? Moisés vigiando pelo povo de Israel, eles venceram. Quando o pai de família deixa de vigiar a sua casa, quando ele deixa de orar pelos seus filhos, quando ele deixa de ser a proteção da sua casa, o que acontece? Diz aqui, Mateus 24:43,
note no seu caderno para ler depois. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, quando o pai de família deixa de vigiar a sua casa, o ladrão vem e rouba. E quem é o ladrão que entra com facilidade na sua casa quando você deixa de vigiar em oração? Satanás. E quando Satanás entra na sua casa e ele acha uma brecha para devorar, ele estraga tudo. Ele desmancha o casamento, ele debanda os filhos, ele destrói tudo. Porque está faltando vigilância, meus irmãos. Está faltando a confiança em Deus. Está faltando você se pegar, eu me pegar com Deus, para que as coisas sejam feitas com decência e ordem na minha casa. O que Deus quer na igreja e quer na sua casa é que você age com decência e ordem, para não difamar o nome de Deus. Quando nós deixamos de vigiar, alguém entra e destrói. Agora vamos ao último verso dessa manhã, desse estudo, lá em Isaías 40, 31. E a pergunta diz assim: que experiência sobrevém aos que esperam no Senhor? Leia, note lá no seu caderninho, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Está ouvindo? Quando você segue a Deus, você não se cansa, caminha e não será afadigado. Quem é que sente fadiga de caminhar com Deus? Às vezes as pessoas dizem assim para mim: rapaz, mas você já deveria estar descansando na idade que você está. Você não descansa. Eu não sei como você aguenta. Deus me dá força. Eu vejo mais jovens reclamando de cansaço de que as pessoas da minha idade. Então você não quer se cansar das agruras da vida? Siga Jesus. Ponha Jesus na frente de tudo que você vai fazer. Ore a Deus para que te dê vitórias. Eu vou ler mais um trecho que está em Hebreus 2, verso 1. E a pergunta é assim: para que disse Abacuque que devemos vigiar? Abacuque 2, verso 1. Diz assim: por-me-ei sobre a minha atalaia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que me dirá o Senhor. Entenderam, meus irmãos? Essa é uma mensagem que eu estou passando para você. Procure entender a palavra de Deus, estude, busque Deus na sua vida, ensine a sua família, seja o sacerdote da sua casa, para que Deus possa nos abençoar, eu e você. O meu desejo é que você se prepare para a salvação. O meu desejo é que você ensine a sua família. Se os meus filhos não seguiram o caminho de Deus,
Eu não tenho mais nenhuma responsabilidade com eles a esse respeito, porque eu criei eles na igreja. Todos têm bom conhecimento da palavra de Deus. Eu fiz a minha parte. Eu fui o sacerdote da minha casa, guiado por Deus. Mas depois que os filhos crescem e se casam, você não tem mais poder sobre eles. Mas eu oro por eles todo dia. Eu continuo orando. Que eles me visitem, que eles não me visitem, que eles me liguem para saber como eu estou, que eles não liguem. Eu oro por eles. Eu peço para Deus perdoar os pecados deles. Porque se alguma coisa acontecer e um vier a perecer, eu peço para Deus, não leve em consideração as ignorâncias, Senhor, mas considere o sangue de Jesus derramado na cruz por ele. É isso que eu digo. Então, meus irmãos, aqui nós terminamos mais um estudo da palavra de Deus, sempre pedindo a Deus que te abençoe e te guarde, que te proteja, que abra o teu coração para que o Espírito Santo de Deus possa entrar e fazer morada e te conduzir para a Canaã celestial. Deus perdoe os meus e os seus pecados. Deus abençoe o meu e o seu lar. Deus abençoe o meu e o seu trabalho. Deus abençoe a minha e a sua família. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Meu irmão, muito obrigado por assistir o canal da Saudade. Dê um like, toca no sininho de notificação, visualize, inscreva no canal e tamo junto. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, meu irmão. Boa tarde.